Meus queridos irmãos, a graça e a paz, uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa igreja, a você também que está nos visitando, seja muito bem-vindo a essa igreja. Nós estamos pregando uma série de sermões na segunda carta de Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios, e hoje nós vamos meditar no capítulo 7, e eu convido vocês então a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2, até o verso de número 16, será a nossa meditação nessa noite. Nós vamos lendo esse texto parcialmente. Peço que, por favor, vocês abram, deixem aberta a Bíblia de vocês. Meus queridos, o tema do sermão dessa noite é a dolorosa, mas recompensadora tarefa de disciplinar a quem amamos. Eu quero então compartilhar com vocês dessa experiência do apóstolo Paulo com a igreja aos Coríntios, como Deus nos ensina, tanto da importância da disciplina, quanto da recompensa que ela traz, embora dolorosa, mas recompensadora. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos por essa noite, te louvamos pela sua palavra, que será agora lida e alvo da nossa reflexão. Fala ao nosso coração, ó Deus, fala ao meu, ao dos meus irmãos, para que nós possamos ser convencidos pelo Teu Espírito, transformados por Ele, crescermos, amadurecermos, e que isso traga, Senhor, vida para essa igreja, para as nossas casas, porque estas verdades não serviram apenas aos nossos irmãos ali no passado, do primeiro século, mas são não apenas úteis, mas fundamentais para a solidez da nossa fé, para o fortalecimento, ó Deus, do Teu Evangelho, para que nós sejamos uma igreja que viva em plenitude o Evangelho nessa terra. E é por isso, ó Pai, que eu rogo ao Senhor, humildemente, fala ao nosso coração, usa a minha vida, Pai, para transmitir a Tua palavra ao Teu povo nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Já foi me dito, meus amados, que o pastor ele não pode ter amigos e nem deve se importar em desenvolver amizades profundas na igreja em que ele pastoreia. Já recebi esse conselho não uma, mas algumas vezes, de pastores que já sofreram algumas consequências de criar intimidade demais, vínculo demais com membros da igreja, e isso depois se reverteu em algum tipo de prejuízo para a vida deles, seja porque foram expostos por algum motivo que os desqualificasse, seja porque essa intimidade expôs também as vulnerabilidades, as fraquezas, mostrou que o pastor também é falho, pecador, e nem sempre aquilo que ele tenta ensinar à igreja como viver é praticado e vivido dentro da sua própria casa. Então, as razões são diversas pelas quais alguns pastores aconselham outros, e eu já passei por essa experiência de ter sido aconselhado, ainda inclusive no seminário, dentro de uma sala de seminário, de que o pastor é alguém solitário, e de que ele não deve, como eu disse para vocês, se importar tanto com isso. Afinal, é melhor ele manter uma certa distância em relação à igreja. Isso não significa que o pastor tem que ser uma pessoa assim, carrancuda, fechada, sabe? Termina o culto aqui, né? Não dá atenção para ninguém. Ao contrário, ele deve ser educado,
Esse pastor, preferencialmente, deve ser amável, deve ser sociável com todos, ter um bom trato com as gerações que a igreja possui, com crianças, com adultos, com os idosos, mas ele não deve se expor tanto e nem ser tão íntimo dos outros irmãos, especialmente de irmãos do conselho. Falando da nossa igreja presbiteriana, então o conselho representado aí pela nossa liderança, dos oficiais que são eleitos. Estou dizendo isso que são conselhos que eu já recebi, tá bom? Não estou dizendo que isso é o que eu creio que é a verdade, ou que a palavra de Deus nos ensine assim. Estou só dizendo para vocês de conselhos que eu já recebi. Não sei se o pastor Rafael já recebeu conselhos desse tipo, mas eu já recebi e outros irmãos já receberam, especialmente com essa ideia de que o pastor, ele acaba sendo alguém solitário. Ele está no meio de muitas pessoas, às vezes milhares de pessoas dentro de uma comunidade local, mas no fundo esse pastor é alguém solitário e ele deve se acostumar com isso. Se manter distante nesse aspecto evitará problemas para ele. Quanto menos a igreja souber a respeito do seu coração, é melhor para esse pastor. Só que ele não pode deixar que isso fique tão claro. A igreja tem que entender que ele é um pastor que se revela, que é humano, que tem empatia, mas no fundo ele só revela aquilo que lhe interessa, porque aquilo que pode prejudicá-lo ele prefere guardar para si. E se a igreja é daquelas bem problemáticas, tipo a igreja de Coríntios, com membros da liderança que se opõem ao pastoreio desse pastor, que era o caso do apóstolo Paulo, havia membros da liderança lá da igreja de Coríntios que não aceitavam a autoridade apostólica dele, aí é que esse pastor deve se manter o mais reservado possível e manter, não a Bíblia, mas preferencialmente a Constituição debaixo do braço, para ele se defender e se proteger, se necessário for. Chega-se até a esse ponto extremo, onde o pastor, muitas vezes, ele, sem nenhuma confiança na igreja, sem nenhuma confiança na liderança da igreja, ele recorre à Constituição e não à palavra de Deus para se manter relativamente seguro dentro de uma estrutura em que, talvez na experiência de vida dele, se expor trouxe consequências ruins. Ou ele viu amigos, colegas do lado do ministério, acontecendo situação semelhante. Pastores, irmãos, que seguem essa filosofia, eles tendem a cumprir suas obrigações gerais, porque também são cobrados por isso. Então, eles pregam, aconselham, visitam, administram, e podem fazer isso, inclusive, muito bem, são até elogiados por fazê-lo. Esse pastor pode até falar de si mesmo, mas ele precisa escolher bem as palavras para não manchar a sua imagem. Ele pode buscar uma amizade em outra igreja, eu já recebi esse conselho também, de que ele pode buscar um amigo em outra igreja, mas ele não pode ter vínculo, essa pessoa de outra igreja não pode ter vínculo com alguém da igreja que ele pastoreia. E no nosso caso aqui, que não temos apenas um pastor, mas temos alguns pastores, né? 3 pastores aqui na sede e um pastor na nossa congregação, não é muito incomum a gente ver que em igrejas assim também, os próprios pastores da igreja local também não se aproximam e se identificam e se abrem tanto uns em relação aos outros. É mais fácil você procurar uma amizade de um pastor fora, segundo esse tipo de ideia, porque aquele pastor que está ali junto de você, do seu lado, de repente pode se tornar um traidor. Pois bem, são conselhos que eu já ouvi de outros pastores, são conselhos que eu ouvi, como eu falei para vocês, no próprio seminário, numa sala de aula, já ouvi. E esse tipo de filosofia, irmãos, ele gera um relacionamento pastoral, ou gera um relacionamento baseado na desconfiança. Ou a gente confia, mas nem tanto. A gente confia, mas nem tanto. A gente está vivendo esse contexto todo de pandemia, enfim, e os relacionamentos eles acabam ficando menos estreitos.
em alguns casos, e a igreja tem sofrido por conta disso. E como é que você vai confiar em alguém que você não convive, com quem que você não está próximo, com quem você não conhece? É mais difícil ainda. Só que agora eu quero convidar vocês a lermos e acompanhar a leitura, por favor, do que diz o verso 2 até o verso número 4, e confirmarmos se essa ideia ela é verdade, ou se Deus tem uma outra proposta para nós, uma outra maneira de viver, algo que de fato não seja baseado nessa desconfiança, mas numa confiança mútua, que gera vínculo, intimidade, amor, cuidado, e gera algo que será a consequência final da mensagem dessa noite, gera-nos liberdade para praticarmos e exercermos a disciplina eclesiástica entre nós. Acompanhe, por favor, o verso 2. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Há um comentarista bíblico, Simon Kistemaker, que a tradução que ele faz do início desse verso 2, acolhei-nos em vosso coração, é essa tradução aqui: abram espaço para nós no coração de vocês. Abram espaço para nós no coração de vocês. E o verso 3, o próprio apóstolo Paulo fala, porque vocês já estão em nosso coração. Verso 4, ele revela que ele não esconde nada desta igreja. Ele diz o quê? Muito grande é a minha franqueza para convosco. Irmãos, isso é muito diferente do que eu falei agora há pouco para vocês. O próprio apóstolo Paulo, ele não imagina uma igreja onde os membros, inclusive com a sua liderança, que eles não estejam entranhados em um nível de relacionamento profundo, aberto, sincero, de confiança, onde eles se sintam acolhidos, como é o próprio termo que o apóstolo Paulo utiliza. O apóstolo Paulo não imagina algo diferente disso, jamais, porque ele entende que quando Cristo nos reconciliou consigo, com Deus, essa reconciliação, ele teve sim esse aspecto de um rompimento que havia sido estabelecido por causa do pecado com Deus. Mas essa reconciliação não é apenas com Deus, é uma reconciliação entre nós. Simbolicamente, embora historicamente tenham dúvida qual era realmente o formato da cruz, mas pegando o nosso conceito de cruz, essa restauração de Deus e essa reconciliação com Ele, ela foi tanto vertical quanto horizontal. Tem a ver com Deus, mas tem a ver com a gente. Tem a ver conosco, com o povo dele e entre nós, que somos membros desse corpo. Por isso o apóstolo Paulo, ele entende que esse nível de relacionamento no corpo de Cristo não é um relacionamento baseado na desconfiança. Ele tem que ser um relacionamento baseado em plena confiança. E qual a prova, ou uma das provas que o apóstolo Paulo apresenta para os coríntios de que eles podem confiar nele? Veja o que ele diz, verso 2, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Podem confiar em mim, eu não sou um mercenário da fé, podem confiar em nós, nós não estamos apenas aqui usando vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, verso 3, não falo para vos condenar, porque já tenho dito que estais em nosso coração. E aí ele vai trazer um aspecto na nossa vida, irmãos, que faz toda a diferença em relação à maneira como vivemos o Evangelho em comunidade de fé. O que realmente está em jogo? Paulo prova que é digno da confiança deles. E ele também espera, lá no finalzinho
desse capítulo 7, no verso 16, que esses irmãos também sejam dignos da confiança dele, e ele afirma que esses irmãos, então, são dignos da confiança dele. A gente vai entender por isso no processo como é que essa construção da confiança, essa restauração da confiança, ela é realizada entre Paulo e a igreja de Corinto. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos falar quando ele diz que ele está junto com esses irmãos para morrerem e viverem? O que o apóstolo Paulo quer lhes ensinar? Irmãos, às vezes o que nós buscamos são líderes que mantenham algum nível de empatia conosco, não é verdade? A gente faz aniversário, ele posta lá no grupo, parabéns. A gente passa por um momento de dor, ele posta lá que está orando, ou ele liga para nós. Pessoas que nos encorajam em determinados momentos. Sim, nós queremos e muitas vezes desejamos que esse líder seja alguém que esteja junto, acompanhe, de alguma maneira participe do processo da nossa vida. Mas isso é muito diferente do que o apóstolo está dizendo, do que é viver o Evangelho juntos. Ele usa essa expressão, morrermos e vivermos pelo Evangelho. Isso é muito mais profundo. É muito mais profundo. É um nível de confiança, de entrega, de acolhimento, de cuidado, à semelhança daquilo que o nosso Senhor faz por nós. Paulo nos chama a representar o nosso próprio Deus nos nossos relacionamentos uns com os outros. Então não é apenas um encorajamento, um tapinha nas costas, um bom dia, um boa tarde. Eu já comentei de uma igreja que ela era muito simpática, mas não era realmente empática. Eu já comentei de uma igreja que já era mais empática, mas não era realmente acolhedora. Porque para ser uma igreja de fato acolhedora, para nos acolhermos, é mais do que um cumprimento à porta, é mais do que sermos educados uns com os outros, é mais do que até ser gentis, sermos gentis uns com os outros. É estar dispostos a vivermos e morrermos pelo Evangelho. E esse vivermos e morrermos pelo Evangelho, alguns às vezes acabam confundindo que é levantando algum tipo de bandeira, alguma luta contra alguma causa bem específica, como, por exemplo, não ao aborto, não aceitarmos a identidade de gênero, ou coisas do tipo. Está certo que, em muitos momentos, somos chamados para lutar e defender valores, coisas que cremos, e fazemos isso de um modo assim organizado, público, não há problema. Contudo, o vivermos e morrermos aqui pelo Evangelho tem muito mais a ver com vivermos o Evangelho e morrermos para o mundo. Tem a ver com trabalharmos uns pelos outros, a fim de que o Evangelho cresça na nossa vida e o pecado morra. A fim de que o Evangelho resplandeça e o pecado seja abafado, suprimido, aniquilado. De modo que a nossa preocupação final e maior uns com os outros não é apenas que sejamos uma comunidade agradável de se estar, mas uma comunidade aonde os nossos olhos resplandeçam a glória de Deus. Isso é o viver pelo Evangelho. Morrer para o pecado, morrer para o mundo, e nós comprometidos a ajudar uns aos outros a alcançarmos isso, pela graça de Deus. Não é à toa que Paulo mesmo, lá na carta aos Efésios, ele fala que cada membro do corpo, ele é fundamental porque cada membro trabalha no aperfeiçoamento uns dos outros. É incrível que os líderes, eles têm a responsabilidade de facilitar com que cada membro seja ajustado nesse corpo, a fim de que ele possa contribuir para o crescimento espiritual do seu irmão, para o crescimento espiritual coletivo. Então, o seu trabalho, o meu trabalho não é pequeno, e o trabalho do líder não é
vou dizer assim, mais importante do que o trabalho de cada membro. Cada um de nós somos chamados para vivermos juntos o Evangelho, vivermos e morrermos pelo Evangelho. E como eu acabei de citar para vocês, tem a ver com tornar o Evangelho cada vez mais abundante na minha vida, mais transparente na minha vida, mais crescente na minha vida e mortificar esse pecado. Isso tem tudo a ver quando a gente entra no aspecto da disciplina eclesiástica, que é o ponto que o apóstolo Paulo está abordando nesse texto, e é a razão pela qual agora ele vai se encher de grande alegria, de grande regozijo, nas expressões que ele vai usar aqui a partir do verso de número 4 mesmo. Quando ele diz que ele está confortado, grandemente confortado, transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Isso é maravilhoso, irmãos. Tudo nos prova que Deus nos chama a viver lado a lado, confiando uns nos outros, confiando nossas vidas uns aos outros. A tese de que o pastor não pode ser tão amigo assim dos membros da igreja, ela não é bíblica. E nem é bíblica que os membros também não podem ser tão íntimos e próximos uns dos outros. Essa é uma visão adaptada do mundo corporativo e competitivo. Ter um relacionamento distante do corpo de Cristo não é preservação espiritual, é suicídio espiritual. Pela manhã o pastor Adriano estava comentando a respeito do Setembro Amarelo, um mês que dá uma atenção especial contra o suicídio. E eu quero dizer a você, se você acha que não precisa estreitar os seus laços no corpo de Cristo, isso é um sinal de que você não está bem. Se você acha que você não precisa dos seus irmãos, se você acha que você não precisa do conselho deles, se você acha que não precisa dessa comunhão com eles, se você acha que não precisa, inclusive, vir participar do culto comunitariamente com eles, isso é um sinal de que você não está bem. Isso é um sinal de um suicídio espiritual. Isso é uma fuga daquilo que o próprio Deus nos chamou a viver e a fazer. E se você não sente um menor interesse ou indiferença com relação a esses vínculos, a esses relacionamentos, isso não é um sinal de que as coisas estão normais e bem. Isso é um sinal de que não está bem, que você precisa de ajuda. Talvez você tenha razões justificativas, como aqueles pastores que já me aconselharam, de pessoas que te traíram na igreja, de situações que te deixaram constrangido, de momentos tristes, decepcionantes, mas a verdade é que não existe uma outra comunidade, a não ser a comunidade de Deus, que é a comunidade para você abrir seu coração, que é a comunidade para você receber auxílio, ajuda, conforto, consolo, encorajamento, exortação, disciplina, para o seu bem, para o meu bem. O apóstolo Paulo, então, nos mostra, com termos tão carinhosos, afetuosos e tão sinceros, de que ter um relacionamento do corpo de Cristo, queridos, não é bênção, não é bom, não deve ser uma busca minha e sua. Ao contrário, nós precisamos nos acolher, nós precisamos fortalecer os nossos vínculos, fortalecer nossa confiança mútua para vivermos e morrermos pelo Evangelho. Onde eu me preocupo sinceramente com a sua vida e vice-versa. Há irmãos aí sentados ao seu lado, talvez alguns com mais de 30 anos nessa igreja, outros chegando agora. Precisamos uns dos outros e somos chamados a vivermos juntos, lado a lado. Por que isso é tão importante? Irmãos, porque é essa confiança, é esse vínculo entre nós que gera liberdade, segurança, coragem para nós exercermos a disciplina entre nós. Acompanhe, por favor, agora o verso de número 5 até o verso de número 7, diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus nos conforta, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Deixa eu retomar uma questão do contexto
que nos explica por que Paulo está tão regozijante, tão feliz, tão alegre com esse encontro desse seu amigo e discípulo amado aí, Tito. Irmãos, a igreja de Corinto não era uma igreja fácil, foi uma igreja que trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo. Paulo sofreu muito, mas muito mesmo por causa dessa igreja. Veja a expressão que ele usa, do verso 5, lutas por fora, temores por dentro. O que Paulo está falando? Paulo está falando desta igreja. Embora ele esteja ainda enfrentando uma série de adversidades externas por causa do evangelho, perseguição, lutas e oposições, ele sentia temores internos na sua alma em relação à igreja de Corinto. Isso então precisa ser entendido dentro desse contexto. E a igreja de Corinto trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo. Foi uma igreja que, no início, trouxe grandes alegrias para ele, quando ela foi fundada por ele mesmo. Mas depois da sua saída, essa igreja caiu numa devassidão de pecado, se misturou com uma série de práticas que a cidade de Corinto era acostumada a viver, na prostituição, na promiscuidade, na avareza, em muitos pecados vividos dentro da igreja, com muita naturalidade, com muita normalidade, e parte da liderança que meio que aceitava, não aceitava, mas fazia vista grossa, às vezes se sentiam tímidos para confrontar, às vezes se sentiam até tentados a viver também daquela maneira. Enfim, uma igreja complicada. O apóstolo Paulo não estava ali perto e vivendo aquele contexto como pastor da igreja naquele momento. Havia outros que estavam ali cuidando da liderança daquela igreja. Mas o zelo e o amor de Paulo pelaquela igreja fez com que ele fizesse uma visita lá. E ele foi. E ao visitar essa igreja, ele foi muito mal recebido. Aqueles irmãos que deveriam acatar as suas exortações se opuseram a ele, não gostaram da visita de Paulo, se sentiram confrontados, talvez achavam que ele estivesse exagerando, se sentiram no direito de confrontar Paulo e até questionar sua autoridade apostólica. E Paulo vai mencionar que essa visita que ele fez a essa igreja, na própria carta aqui aos Coríntios, capítulo 2, verso 1, que essa visita foi uma visita em tristeza para ele. Foi uma visita que trouxe muita, mas muita tristeza. Imagina, a pessoa vai lá para tentar resolver e ele sai de lá humilhado, mal. O que o apóstolo Paulo fala? Pela tradição, entendemos que ele escreveu uma carta, e essa carta foi muito dura, dirigida principalmente à liderança, cobrando da liderança, que essa liderança tomasse uma postura, se corrigisse, se arrependesse, e que levasse a igreja a um arrependimento, que confrontasse os faltosos, que buscasse a purificação da igreja, que aquilo não estava certo, e aquela carta foi muito dura. Mas se foi dura para aqueles irmãos receberem aquele conteúdo, mais dura ainda foi para o apóstolo Paulo conviver com a dúvida se aqueles irmãos se sujeitariam ou não àquela sua exortação. Ao ponto de que o próprio Paulo, ele envia agora um discípulo dele, alguém do ministério, Tito, para que Tito pudesse levar essa carta e aguardar o resultado. Aí você imagina, você manda seu amigo para uma situação como essa. Estou te mandando lá para aquele contexto, onde as pessoas se opuseram ao evangelho, estão resistentes a mim, estão com todos os muros já construídos, com as suas trincheiras, estão armados. E eu quero que você leve essa carta, e essa carta está falando de pecado, essa carta está exortando ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação, e ele envia Tito. Talvez essa tenha sido a missão mais difícil de Tito, em toda a sua vida. Levar uma carta dura, cobrando arrependimento a uma igreja resistente, a uma igreja submissa, a uma igreja que o tratou, no caso o apóstolo Paulo, muito mal, de forma muito desleal. Paulo fala que o aguardo da resposta trazia tanta perturbação na sua alma, que até a pregação do evangelho para ele ficou comprometida. No capítulo 2, verso 2 e 13, olha só o que ele fala. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo fala que uma porta se abriu, uma oportunidade dele pregar o evangelho, mas o coração dele estava lá na igreja de Corinto, preocupado com o resultado daquela visita,
com a consequência daquilo que os irmãos fariam com aquelas palavras do apóstolo. Sem dúvida, isso era razão de quebrantamento, de oração, de choro de Paulo pelos coríntios. E ele não conseguiu continuar pregando o evangelho, ele não conseguiu iniciar um novo trabalho, ele não conseguiu, sendo aquilo que ele sempre foi, por conta da dureza do coração daquela igreja e a expectativa que ele tinha de que aqueles irmãos se arrependessem. E diz então que ele deixou Troade e foi para a Macedônia. Provavelmente ele foi para a igreja de Filipos, que já era uma igreja onde o apóstolo Paulo tem ótimas e belas recordações, ou talvez ele tenha aguardado Tito, se não em Filipos, talvez na igreja de Tessalônica. Mas uma dessas duas igrejas, provavelmente foi onde Paulo estava aguardando o retorno de Tito. E Tito não chegava. E a ansiedade ia abatendo mais ainda o coração de Paulo. É por isso que ele fala, né? Lutas por fora, temores por dentro. Mas o conforto chega, o conforto vem. E vem não só com a chegada de Tito, mas com as notícias que ele traz. E é interessante isso, irmãos, você observar qual era a motivação do apóstolo Paulo, então, com a igreja de Corinto. Não era uma motivação meramente formal. Paulo não queria que a honra do seu cargo, do seu poder, do seu prestígio fosse respeitada pelaquela igreja. Paulo não estava tão preocupado com o status, né, apostólico dele. Paulo estava realmente preocupado com que aquela igreja se conformasse ao Evangelho. Por isso, o verso 8 ao verso 9 vai nos mostrar qual é de fato a preocupação do apóstolo Paulo. Veja bem: porquanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Que é essa carta severa que o apóstolo Paulo possivelmente escreveu para essa igreja e da qual nós não a dispomos. Alguns sugerem que essa carta severa seja a primeira carta aos Coríntios, outros sugerem que a carta severa seja os capítulos finais da segunda carta aos Coríntios, mas um grande número de estudiosos acredita que essa carta severa é uma carta que se perdeu, nós não a temos. É tão severa, né, que talvez não seria nem tão bom para nós. Mas a verdade é que aquela carta severa, embora dura, ela foi recebida por aqueles irmãos, e aquela carta os quebrantou. E o Espírito de Deus usou aquela carta e a presença de Tito entre eles para mudar a história daquela igreja, de uma igreja insubmissa, de uma igreja irreverente, de uma igreja que vivia em grandes pecados, e trazer de novo essa igreja para o caminho da graça, do perdão, da misericórdia, da pureza espiritual, onde a liderança, de fato, expressa a presença de Deus nos seus atos, no seu testemunho. Aquela carta severa, ela teve um efeito poderoso. E por isso que Paulo fala que, embora aquela carta possa ter contristado aqueles irmãos, e o próprio apóstolo Paulo sofreu por causa disso, ela foi importante para a vida daqueles irmãos. Veja só que interessante o que o verso 9 e 10 nos fala. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Veja que a preocupação de Paulo é o arrependimento daqueles irmãos, a volta à conformação ao Evangelho, e não outra coisa mais. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, da nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Essa era a preocupação dele. Ele não estava defendendo o seu papel, o seu poder, o seu cargo, ou até mesmo a sua história como fundador da igreja. Eu fui aí, vocês me desrespeitaram, eu fundei essa igreja. Ele não estava preocupado com isso. A preocupação de Paulo era realmente que aquela igreja se arrependesse, porque no fundo havia uma convicção de que o evangelho que foi plantado lá foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Embora aqueles irmãos estivessem vivendo em pecado, Paulo acreditava que eram crentes, que eram pessoas de Deus, e que eles precisavam ser confrontados, disciplinados, para serem resgatados da morte para a vida. Porque Paulo não está querendo dizer aqui que aqueles irmãos não eram crentes e ali eles se converteram.
Mas eles estão dizendo que a razão pela qual Paulo os exorta, a razão pela qual Paulo os disciplina, é porque ele crê, ele tem convicção de que são crentes e que aquela disciplina produzirá arrependimento para a vida. Porque se fossem deixados por si e nos seus pecados, eles alimentariam tristeza, segundo o mundo, que produz morte, é o que diz aí o final do verso 10. Paulo não queria isso, como eles próprios já estavam experimentando. Paulo queria que eles se arrependessem para a vida. Que bênção isso. Maravilha isso. E a carta que Paulo escreveu, embora existissem alguns pecados pontuais na igreja, ele faz questão de nos mostrar, a partir daqui do verso 11 e 12, que o foco de Paulo na disciplina não visa apenas aqueles que foram protagonistas de algum pecado específico, como o pecado do incesto, ou pecado, ou qualquer outro tipo de pecado na igreja. Paulo mostra que aquela disciplina visa a edificação da igreja como um todo. Veja só o verso 11, verso 10, verso 11 e verso de número 12. Vamos a partir do verso 11 já. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindima. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Olha só, quando Paulo então escreveu, é como se a carta não abordasse o pecado de uma ou outra pessoa. A carta chamasse a responsabilidade de toda a igreja a lidar com os pecados daquela comunidade, inclusive alguns pecados pontuais. Isso não faz com que aqueles irmãos cometessem aqueles mesmos pecados, todos fizessem as mesmas coisas, é o que Paulo está dizendo. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Ou seja, nem todo mundo estava vivendo relações incestuosas, nem todo mundo estava vivendo relações de promiscuidade, nem todo mundo estava levando seus irmãos para o tribunal. Alguns irmãos estavam fazendo isso, mas de alguma forma ou outra estavam fazendo vistas grossas, sendo tímidos, sendo muito indiferentes ao que estava acontecendo dentro da igreja. E alguns até já se sentiram assediados, tentados e até mesmo desejosos de viver aquelas mesmas práticas. Mas ele está dizendo, vocês não são culpados desse pecado específico, mas tudo isso que eu escrevi nessa carta visa um propósito. Verso 12, portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Ou seja, que a igreja toda se conscientizasse de que ela precisava de uma mudança, de que ela precisava ser corrigida. E é tão interessante, irmãos, isso, que a disciplina eclesiástica sobre a vida pontual de uma pessoa ou de outra, traz sim edificação sobre a vida da igreja. Todos nós passamos a sofrer os efeitos daquela disciplina, tanto sofrendo com aquele que peca, tanto nos regozijando com aquele que se arrepende. Isso vai tornando uma cultura dentro do nosso meio, aonde a gente vê a disciplina como uma bênção e não como um mal. Olha isso, que interessante, não é? E é por isso que essa chegada de Tito trouxe tanta alegria para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Tito relata que houve arrependimento nessa igreja, houve reconhecimento dos seus pecados, e os líderes, sim, aplicaram a disciplina que era necessária, eles mesmos se arrependeram dos seus erros, da omissão que estavam realizando, e prova disso é a experiência de Tito no meio dessa comunidade. Veja só o que diz o verso de número 13, foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Imagina alguém que está levando uma carta, gente, para uma igreja, está assim, ó, lá. Imagina para um pastor que vai aconselhar alguém que está assim, ó, resistente, cheio de defesas, cheio de argumentos. Tito foi levando essa carta assim, né, sozinho, no meio daqueles irmãos. Só que também Tito sabia que era importante aquele processo. Mas quando Tito chega lá, há um quebrantamento no meio daqueles irmãos. E o texto fala que Tito se recriou entre eles. Essa expressão, se recriou, é renovado. Se Paulo estava angustiado, desgastado, sofrendo espiritualmente por causa daquela igreja, imagina Tito quando chega lá. Esse cara também estava... Mas quando ele chega, aquela igreja o recebe tão bem, e o acolhe como líder,
e o honra como líder, que diz que o texto, Tito foi recriado, ele se renovou na comunhão com aqueles irmãos. E é curioso que Paulo, nas conversas que ele tinha com Tito, ele falava da igreja de Corinto na sua origem. Veja o que fala o verso 14: porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Olha o que Paulo fez. Paulo, nas conversas com Tito anteriormente, e provavelmente orando por essa igreja, falava: Tito, essa igreja, quando ela começou, ela era uma bênção, era uma igreja acolhedora, que amava, que cuidava. Tito, como eles se afastaram das práticas pecaminosas que existiam na cidade, como esses irmãos revelaram que, de fato, o poder do Evangelho ele é transformador, muda a vida, muda a família, muda tudo. Tito, era tão bom estar entre eles, era tão gratificante. Paulo falava isso provavelmente para Tito, nesse contexto em que Tito estava indo agora para uma igreja que era tão diferente na atualidade daquilo que ela foi do seu passado. Mas quando essa igreja recebe Tito do jeito como ela era no passado, aí é o que Paulo está falando aqui. Eu te falei que esses irmãos, eles eram assim, eles eram amorosos, eles eram acolhedores, eles eram amigos, eles cuidavam uns dos outros. Era gente séria, gente crente mesmo. É uma igreja. E é por isso que Paulo nunca desistiu da igreja de Corinto. Como às vezes nós podemos até desistir, mas Paulo não desistiu. Porque Paulo sabe que, mesmo numa igreja com tantos pecados com que a igreja de Corinto conviveu, se o Evangelho está ali, o Evangelho é restaurador, o Evangelho é reparador, o Evangelho vem para disciplinar, mas para corrigir e edificar, como nas próprias palavras do apóstolo, para trazer vida, arrependimento que traz vida. Você quer estar numa igreja assim, irmãos? Você quer participar de uma igreja onde a disciplina ela é exercida com essa confiança e coragem, porque sabemos que ela vai trazer vida para nós? Você quer participar de uma igreja onde esse nível de confiança entre nós faz com que a gente se sinta à vontade para abrirmos o nosso coração e confrontarmos uns aos outros e cuidarmos uns dos outros? Se você ainda não está convencido disso, deixa eu te falar das consequências que aconteceram com essa disciplina da igreja aqui de Corinto, pela qual Paulo se regozija. Diz que a igreja, ela começou a ser obediente, ela era desobediente, ela começou a ser obediente. Lá no final do verso 15, nos fala sobre isso, como essa igreja recebeu Tito em obediência. Se ela é desobediente, agora ela era obediente. Essa igreja agora passou a viver uma submissão voluntária. Havia agora temor e tremor nessa igreja. Veja só, Paulo foi recebido com grande resistência e foi duramente ofendido. Tito foi recebido com temor e tremor. E essa expressão, temor e tremor, ela é importante para nós. Ela está 4 vezes aqui no Novo Testamento e apenas nas cartas do apóstolo Paulo. E ela quer se referir à reverência, quebrantamento, disposição de fazer a vontade de Deus. Olha que maravilha isso. Que resultados gloriosos, que resultados abençoadores para uma igreja, quando a disciplina bíblica ela é aplicada e ela é acatada. Essa palavra temor e tremor, pegando bem dentro do contexto da igreja de Corinto e a cidade de Corinto, a gente poderia traduzi-la também como não se acostumar com o sagrado, porque era isso que os irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo. Eles banalizavam a ceia, banalizavam os rituais, banalizavam o tempo de culto, banalizavam o que é espiritual. Agora, quando uma igreja serve a Deus com temor e tremor, essa reverência é revestida na vida de pessoas que não brincam mais com o sagrado. Elas lidam com muito cuidado com o sagrado. Não é que elas têm medo de estar diante de Deus, mas há uma reverência, há um temor, há um cuidado, há um zelo por tudo aquilo que diz respeito a Deus, que revela
que o que acontece na disciplina eclesiástica não é simplesmente um constrangimento e uma adequação ao meio. Eu vou me conformar para eu não ser excluído, eu vou me conformar para manter meu status e relações sociais. Se fizermos isso, a gente vai cair naquilo que eu falei no início da mensagem. Eu nunca vou abrir meu coração totalmente, eu nunca vou confiar totalmente. O que acontece na aplicação da disciplina eclesiástica, quando ela é exercida em amor e há arrependimento, é que há de fato um trabalho de Deus, é obra do Espírito Santo na vida da igreja, na nossa vida. E é por isso que esse quebrantamento foi percebido por Tito. Tanto que diz que Tito teve um acréscimo no seu vínculo de amor por essa igreja. Provavelmente ele começou a experimentar muito daquilo que o apóstolo Paulo sentiu no início, quando a igreja foi fundada. E olha que bênção isso, eu volto lá naquilo que eu falei na introdução. Que maravilha, Tito, um líder da igreja, agora ele tem um afeto grande por esses irmãos. Que bênção a liderança ter esse afeto pelos irmãos. Que bênção esses irmãos terem um afeto pela liderança. Queridos, isso é maravilhoso. E é por isso que o apóstolo Paulo se sentiu confortado. É por isso que o apóstolo Paulo agora está alegre. E essa confiança pode ser restaurada. Verso 16, para terminar, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Todo aquele processo de sofrimento, angústia que o apóstolo Paulo sofreu, ele teve um preço, mas ele era necessário. A disciplina, ela é dolorosa, mas ela é recompensadora, meus irmãos. E essa confiança, portanto, foi restaurada entre Paulo e essa igreja. Lá em Hebreus nos diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Significa que agora essa igreja era perfeita? Significa que agora essa igreja não tinha mais problemas? Não, pelo contrário, essa igreja ainda teria que lidar com alguns pecados, havia alguns problemas ainda na liderança que precisavam ser combatidos, mas não tenham dúvidas, irmãos, que esse episódio, doloroso, mas necessário, trouxe crescimento espiritual inquestionável, trouxe um amadurecimento espiritual inegável sobre a vida da igreja de Coríntios. Isso nos ensina que quando amamos a igreja e nos importamos uns com os outros, por vezes nós vamos lidar com momentos difíceis. E nós não podemos fugir desses momentos. São momentos difíceis, mas necessários, onde a disciplina bíblica precisa ser aplicada. Numa igreja onde os membros estão comprometidos uns com os outros, e comprometidos com o Evangelho, a disciplina bíblica, irmãos, ela é levada a sério, pois embora seja doloroso no primeiro momento, o resultado traz vida. Mas para que ela traga vida, essa disciplina ela precisa ser exercida em amor. Como foi o caso do apóstolo. Penso ser um momento para que a gente reflita agora, como é que eu sou na minha igreja local? Pense você na igreja de Corinto, sendo um membro daquela igreja, recebendo aquela carta severa. Você é alguém que está na prática de algum pecado e mesmo assim segue sua vida cristã sem preocupação, sem peso na consciência? Ou você é um crente que vê outros irmãos pecando e não faz nada, por medo, por timidez, ou até por indiferença mesmo, por achar que não é responsabilidade sua? Sem dúvida, uma das razões que tem contribuído para muitos viverem a falta da disciplina é a falta de um relacionamento profundo entre irmãos da igreja. Nós nos acostumamos, irmãos, a relacionamentos formais, agradáveis, mas não chegamos mais ao coração. Não fomos ensinados e não somos mais encorajados a desenvolver amizades intencionais. Amizades intencionais que faz com que eu vá atrás dos meus irmãos e queira começar a nutrir proximidade, contato, vínculo, confiança. Onde a verdade não é encoberta, como nos fala em Efésios 4:25, já que somos membros uns dos outros, nós não precisamos mais esconder nada. A nossa vida agora está encoberta. Falamos a verdade é amor. O quanto você se sente à vontade para procurar um membro da igreja e abrir o seu coração? Você tem coragem de fazer isso? Você faz isso normalmente? É difícil para você? Precisa fazer um grande esforço? Não faz? Acha que não há necessidade?
Se o pastor lhe chamasse para uma conversa e lhe confrontasse sobre algum pecado, como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Ofendido ou amado? Vigiado ou acolhido? Você confia na sua liderança? Você confia? Temos falado tanto da família como sendo nossa primeira igreja. Como é que é esse nosso nível de confiança dentro de casa? Falamos mais das coisas dos outros ou falamos também de nós? Qual é o nosso nível de intimidade dentro da nossa casa? Nós estamos estudando o livro Pastoreando o Coração da Criança, na classe Família Cristã, e nesse livro o autor Ted Tripp diz assim: alguns pais alguns pais não revelam segredos a seus filhos. Alguns filhos compartilham segredos, mas não com seus pais. Será que na sua casa é assim? Ou há um nível de confiança em que filhos e pais podem abrir o coração naquilo que é necessário para edificação, para estabelecer confiança, perdão, reconciliação? Na sua casa, como é que a disciplina bíblica é abordada? Que diferença faz poder confiar no outro, irmão? Quando confio, me sujeito à disciplina, o que acaba fortalecendo a própria confiança, o afeto e o amor. Se é doloroso disciplinar a quem amamos, mais doloroso é não disciplinar por causa das consequências que nós colhemos. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, se lembrando das bênçãos que essa igreja usufruiu pela coragem do apóstolo Paulo ao se sujeitar a Cristo e ao Evangelho e ser corajoso de aplicar a disciplina a uma igreja que era resistente a ele. Eu queria encorajar você também a desejar que a sua igreja leve a sério a disciplina eclesiástica. Eu queria encorajar você também a lidar com a disciplina bíblica na sua casa de uma forma zelosa, atenta e amorosa. Eu queria encorajar você a não olhar a igreja como uma comunidade apenas de uma aproximação relativa. Eu queria encorajar você a criar vínculos, a se aproximar de pessoas, a participar do culto, a participar da escola dominical, a estar envolvido nas atividades, a criar vínculos próximos, individuais, com membros da igreja. Talvez você não consiga estabelecer esse vínculo de caminhada muito próximo com todos, mas você pode fazer isso com 2, com 3. E é isso que o Senhor nos chama a fazer, que o nosso coração esteja aberto a todos e que a gente tenha essas amizades, esses relacionamentos intencionais com alguns, para que isso traga confiança, para que quando nós precisamos, nós buscarmos então conselho, conforto, encorajamento para as ocasiões oportunas. Que Deus abençoe a sua vida.